Nazaré. Nazaré era cidade pequena, não muito povoada. Na época de Jesus só tinha no máximo 50 casas, considerada como uma favela hoje no dia, né? E da onde que não se espera que Deus traz alguma coisa boa, né? Amém. Eu tenho uma palavra, vai ser rápida e objetiva. Como eu estou falando com líderes, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 de Samuel. Nós somos pastor da igreja pentecostal Portas Abertas. Nossa igreja há mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, saiu nos telejornais do mundo e até mesmo do nosso Brasil, quando nós consagramos um jogador a pastor Miller. Algumas pessoas devem ter conhecido o nosso templo ali em Belo Horizonte. Hoje nós somos cerca de mais de 6.000 membros em Belo Horizonte. Temos 47 congregações. Eu sou vice-presidente do ministério em Belo Horizonte e pastor de mais 8 congregações. Tem a minha e mais 8. Deus tem sido zeloso, misericordioso. 14 anos casado com a mesma mulher. Graças a Deus. Eu sou feliz demais e não sei o tanto ela, mas eu sou. Eu brinco com meus obreiros na igreja que eu disse: eu consegui casar, vocês também vão conseguir. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 16, essa palavra, ela tem falado muito no meu coração, para nós que somos liderança e frente de igreja. Quantos pastores tem aqui? Deixa eu ver. Todo mundo, né? Que benção, obreiros, deixa eu ver. Coisa boa. A partir do versículo 5, essa palavra Deus me deu agora há mais ou menos 2 a 3 meses, pregando na convenção da Casa da Bênção no Espírito Santo, no missionário Jair, para obreiros, e eu achei tão interessante para nós aprendermos um pouco aqui de manhã, um pouquinho que nos ensina. 2 Samuel 16, versículo 5 em diante está escrito: tendo chegado o rei Davi a Baurim, que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora e paga todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes. O Senhor já entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis agora na tua desgraça, porque é homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar e tirarei a cabeça. Olha que tipo de gente que Davi andava, hein? Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoai a Davi. A quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor o ordenou. Lê comigo o versículo 12 e o 13, queridos. Vamos lá? Olha para quem está do seu lado, diga assim:
Simei também sobe no monte. Pode se assentar, queridos. Essa palavra eu achei interessante. Eu acho que não tem um pastor, um obreiro que se preze, que já não foi perseguido pelos cimeis da vida. Acho que não é diferente de Belo Horizonte aqui. Todos nós temos alguém que sempre levanta contra nossas vidas. Davi aqui já era o rei, proclamado rei. Davi já tinha os seus valentes. Davi já tinha passado a sua perseguição quando Saul o perseguia. E o interessante é que quando eu falo de Saul, eu falo que perseguição de Saul dura 13 anos. Mas o gigante a gente mata todo dia. Porque Saul da vida não é gente que mata eles. Eles mesmos que se matam. Você pode verificar que Saul ficou tão raivoso, nervoso, que ele mesmo se lança sobre a sua própria espada. É o primeiro suicídio da Bíblia, vem de Saul. E o que mais mexe o meu coração quando a gente fala de Saul e Davi é que o sucesso incomoda. Você sabe que cada momento da sua vida que você vai crescendo, há muitas pessoas que não aceitam o seu sucesso. Vocês lembram de Isaac no capítulo 26, quando ele estava lá na pobre, a terra não gerava nada. Quando ele resolveu fazer o que ninguém fazia, Deus começou a abençoar ele e as pessoas começaram a tapar os seus poços. Eu costumo dizer assim, que os entulhos só ficam por cima, porque o que Deus te deu, o milagre continua por baixo. O máximo que os nossos inimigos podem fazer é jogar terra, mas nunca de deixar Deus de operar o nosso milagre. Amém, queridos? E a gente aprende nesse texto sagrado, que eu costumo dizer que quantas mais mensagens eu falo de Davi, dá para pregar o ano todo sobre Davi. Tem muitas lições de Davi. Primeiro, eu costumo colocar Davi como o homem que nasceu só para enfrentar obstáculos. Quantos obstáculos? Obstáculos na família, obstáculos na sua casa, obstáculos no seu reinado. Davi, por exemplo, em 2 Samuel 12, quando ele cai com Betseba, o mais interessante é que Davi não era um homem novo. Davi tinha 50 anos de idade quando ele cai. Já não era nenhum mocinho. E quando ele cai, ele caiu consciente do que estava fazendo. Mas a Betseba também gostou do que estava mostrando, né? Deixa isso para outra coisa, né? Porque tem isso dentro da igreja, né, pastor? Tem mulheres que gostam de mostrar e tem homem que gosta de ver o que está vendo. Mas isso é muito sério. Isso é tão interessante que por causa disso, eu costumo dizer que o pecado ele é tão sério, e nós sabemos disso. Sabe por que Davi tomou o lugar de Saul? Porque Saul fechou a porta dele e abriu para de Davi. E eu espero que nenhum de nós que estamos aqui vamos fechar nossa porta para abrir para alguém por causa dos pecados. Nós vamos fazer isso antes. Pedir ao Senhor perdão de tudo que nós já cometemos de errado e dar a volta por cima. O maior erro de Saul foi achar que um dia desse aconteceu uma coisa comigo na igreja. Um dos meninos que toca na igreja me fez tanta raiva, aquela raiva que tira a gente do sério. E levita é uma bênção, né, na igreja, não é? Um pouco falou amém. Levita na igreja é uma bênção, não é? É ou não é? Músico na igreja, a gente dá glória e aleluia misturado, não? Só a graça. E ele tinha me feito tanta raiva, que eu fiquei com tanta raiva dele, que eu entrei no gabinete e comecei a dar glória alto, mas não falou outra coisa com ele. E eu lembro que eu subi para pregar. E quando eu subi para pregar, Deus me moeu. Deus mudou até minha mensagem naquele dia. E eu preguei: quanto vale quem você ama? Aí peguei o menino que tinha me feito muita raiva, chamei ele em cima do povo e disse: me perdoa, rapaz.
que a minha verdade, na verdade, não é te pedir perdão, era te moer no tapa. Que tem hora que a gente quer falar algumas palavras que... Aí ele olhou para minha cara, tá bem, meu pastor? E a gente vai vendo que Davi fez uma coisa que antes dele fazer, a Bíblia diz que os ossos dele se envelheceram. Davi ia continuar calado. E a gente sabe que está cheio de gente assim, irmãos, em cima do altar, em pecado. O ministério já passou, já acabou, porque ele não sabe abrir a boca para pedir perdão. E Davi disse: quando eu me calei, ele teve doença onde? Nos ossos. Ele teve a doença do invejoso, que diz Provérbios, que a inveja apodrece os... Então toda pessoa que não sabe pedir perdão é invejoso de si próprio, não sabe descer. Agora todo que sabe descer, uma hora Deus faz ele subir. Acredito que muitos que estão aqui passaram experiências tristes, alegres, porque a caminhada de pastor não é fácil. Eu sempre fui conferencista. Tem 5 anos que eu estou pastoreando. Eu não tinha um fio de cabelo branco igual o senhor, viu? Não tinha. Hoje, estava passando a escovinha nesse pouquinho de cabelo que eu tenho. Não dá para contar mais os cabelos brancos na cabeça. Preocupado com ovelha. Eu ainda pago aluguel, preocupo com aluguel. Toda hora o telefone toca, aconselhando as pessoas pelo telefone, quando a gente viaja. Na verdade, a vida da gente vira uma vida, na verdade, dentro da igreja. Você dorme pensando, acorda pensando o que vai fazer no outro dia. Na verdade, chega um momento que a gente fala: meu Deus. Para vocês terem ideia, esse ano, para mim adentrar dentro da mensagem, deu o dia das crianças. O meu filho tem 11 anos. E eu estava indo pregar na igreja Casa da Bênção de Natal, e depois eu ia para Fortaleza. O meu filho disse assim: pai, o senhor só está ficando comigo um dia. Eu posso viajar com o senhor? Eu falei: pode. Aí levei ele a semana toda para viajar comigo. Vocês acreditam que cada revelação, cada palavra que eu pregava, ele: ô glória! Aí chegava no hotel e disse: pai, aquela foi demais. Mas o meu filho é um meu fã e eu não sabia. De tanto que a gente vai viajando, preocupando com pessoas, e a gente acaba esquecendo da nossa casa. Tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Primeiro, Simei. Davi cercado de valentes. Vem um homem, Simei gritando: homem de sangue. Na verdade, Simei fez na frente de todo mundo o que Davi escondeu. E tudo que a gente esconde de Deus, uma hora o ímpio nos expõe na frente de todo mundo. Davi já tinha pedido perdão, Deus já tinha perdoado Davi, mas a pior coisa na vida é a consequência do passado. Todo problema mal resolvido lá na frente gera um problema maior. Vocês lembram quando Moisés ele sai do Egito? A Bíblia diz que Moisés sai porque ele tinha feito o quê? Matado um egípcio e fugiu. E aí Moisés fica 40 anos longe. Acredito que colocaram lá no Egito assim: procure-se Moisés. Quem achar, eu vou dar uma recompensa. Mas ninguém achava Moisés, porque Deus não permitia achar Moisés. Quando Moisés volta, Deus não faz Moisés voltar à toa. Deus faz Moisés voltar no Egito para resolver um problema mal resolvido. Quando Moisés volta no Egito, ninguém prende Moisés. Você já viu alguma pessoa cometer um crime e voltar no mesmo lugar que matou alguém? Eu acho que não. Moisés volta e ninguém coloca a mão em Moisés, porque Deus levou Moisés para resolver um problema mal resolvido. Vamos ser sinceros, tem alguns lugares que a gente não gosta de ir. Naquela casa eu não vou, naquela rua eu não vou, naquele bairro eu não vou. A minha primeira experiência como pastor foi numa cidade chamada Sete Lagoas. Algum de vocês conhece? Em Belo Horizonte. Primeira cidade. Pensa, eu andava de bicicleta, era mais magro,
fino. Não é que eu estou gordinho. Mas eu não esqueço. Peguei a igreja com 2 pessoas. E as 2 querendo sair da igreja. Comecei bem meu ministério. E nessa época, por isso que eu tomei um pavor, uma época de pastorear a igreja. A igreja encheu em 6 meses, eu já tinha 200 membros. Aí, uma pessoa chegou perto de mim, fazia parte da diretoria, eu muito novo ainda, tinha 21 anos. Não é que eu estou velho, eu tenho 35 hoje. Chegou perto de mim e disse: não, a igreja está muito cheia, você está muito novo, sua esposa muito nova. Pois a minha esposa, na época, tinha 15 anos. E eu com 21, ela com 15. Está muito novo, tem muita gente. Quando eu tinha 2, ninguém queria. Agora tem 200, todo mundo quer. Foi e me arrancaram. Nós não tínhamos muitos móveis. Pouquinho que tinha, chegou na igreja quebrado. Pouquinho que tinha. Eu olhei para a cara dela e disse: quer saber, esse negócio de ministério não é para nós não. Eu vou trabalhar. Aí voltei a trabalhar. E Deus, pela misericórdia e a graça dele, tinha me entregado o dom de revelação. Todo sapato que eu vendia na loja, entrava alguém para comprar sapato, e eu, tão certo como vive o Senhor, virei o melhor vendedor da loja. Que as pessoas não iam para comprar sandália, iam para escutar Deus falar através da minha boca. Só que o meu patrão, o meu gerente, era espírita. E ele diz: o dia que você começar a falar desse negócio de Deus, eu vou te mandar embora. Falei: então manda, meu amigo, que eu não vou parar. Acabou que ele foi mandado embora e eu continuei. E ele tinha anos que trabalhava. Ontem eu estava na casa da pastora e o meu ex-patrão me ligando no telefone. Por quê, queridos? E eu lembro que passou 4 anos aí que eu fui voltar para viver para o Senhor. Sabe como é que eu voltei para Jesus? Trabalhar para Jesus? A gente foge, mas o que Deus chamou não adianta, né, gente? Quando Deus carimba a nossa carteira, a gente tenta até arrumar emprego, mas as portas se fecham. Entrou, eu sempre me dei com esse tipo de gente, crente doido. Entrou uma senhora dentro da loja, e eu estava no estoque, e ela deu um grito assim, até hoje, lá na rua Curitiba, Garete, Calçados: quero falar com o André. Todo mundo dentro da loja, eu lá em cima, desci do estoque. Olha aqui, até quando você vai fugir do seu chamado? Eu já tinha morado na Jocum 5 anos. Tinha viajado na Argentina, Paraguai, fazendo missão. E eu já tinha escondido. E eu falava com a minha esposa: esse negócio de ser pastor é só, meu irmão. Ela chegou, apontou o dedo assim na frente de todo mundo: Deus mandou te dizer, ou tu sai desse emprego ou ele te mata. Para quem é inteligente, né, irmão? Quer viver, né? Por isso que eu estou vivo até hoje. Está escrito ali que a obediência quebra a maldição, né? E eu sou águia, não sou passarinho. Saí do emprego. Lá vai eu para a igreja. De novo. O meu irmão, que é o presidente, ele falou assim: você está fazendo aqui, André? Pai, me entregaram uma palavra que eu tenho que trabalhar para Jesus. Pensa numa ralação, mano. Me deu um culto na 7 que não tinha. Quarta-feira. O que tinha lá? Ninguém. Eu pegava o violão, tocava. Ficou a melhor reunião até hoje na igreja. Quando Deus tem um negócio na nossa vida, não adianta. Deus coopera, Deus ajuda e Deus nos abençoa. Isso tudo hoje, eu sou pastor de uma igreja, tenho 5 anos e surpreendido estou que com 5 anos consegui abrir 8 igrejas. Uma coisa assim que não dá para se explicar. Mas eu sempre tive o CIMEIs na minha vida. E sempre alguém que está aqui vai ter um CIMEI na sua vida. O que é o CIMEI? O CIMEI diz a Bíblia que ele vem gritando: homem de sangue. Na verdade, Davi era. Davi, quando vai dar o conselho para o filho, ele, o que ele fala? Ele dá 3 conselhos. Primeiro, seja homem. Virou para o filho e falou: seja homem. Segundo, mata Joabe.
E depois falou, mata Simei também. Simei achou que estava bonzinho, mandou matar Simei. Davi gostava de matar. O homem que gostava de matar. Tanto que não pôde fazer a arca do Senhor, o templo do Senhor, porque sua mão tinha sangue. Agora um rei que nunca pegou na espada foi Salomão. Então Salomão não foi sanguinário como Davi. E o interessante que Simei vem gritando assim: homem de sangue, tomastes o reino de Saul. Na verdade, Davi tomou? Davi tomou, gente? Não tomou. Se você ler Salmo 7, você vai ver Davi fazendo uma oração. Esse salmo é o salmo de Davi. Simei achou que Davi tinha tomado o reino de Saul e começou a julgar. Tem muita gente que vai te julgar, principalmente o meu seminário é seminário batista. Eu me lembro uma certa feita que eu tinha um pastor e aconteceu algo com esse pastor e ele saiu e a igreja saiu toda junto com ele. Mas ele estava errado nessa época. E a batista, ela tem muito isso, a convenção batista. Quantos batistas estão aqui? Ninguém batista? Poxa, aqui é diferente, porque todo quando você chega tem um batista. A convenção batista vai lá, arranca o pastor e coloca outro pastor. E eu lembro que alguém falou igualzinho esse homem: estão tirando o pastor, estão tomando o que é do pastor. Mas o mais interessante, que quem estava perto sabia que aquele pastor estava fazendo algo errado. Mas Davi aqui não estava fazendo nada errado, mas por causa do problema mal resolvido, ele vem viver o problema na frente. Todo problema de pastor, ministerialmente dizendo, mal resolvido, ele sempre vai deparar com o passado dele na frente dele. Irmão, a pior coisa na vida é ser mal curado. Se a gente não resolver aquela doença lá atrás, ela vai causar um câncer lá na frente. O Simei foi isso. O Simei levanta e começa a gritar: homem de sangue, homem de sangue. Davi já era o pastor de Israel. Agora o Simei vem. Fala para quem está do seu lado: o Simei sempre vai vir. Agora guarda essa palavra profética. A única coisa que Simei tem na mão é o passado. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmão? A única coisa que os Simeis da vida tem é o passado. E quando ele vir com o passado, você já está curado no presente. Creio eu nisso. Em nome de Jesus eu creio. Então tem coisas na nossa vida que é nós e Deus. Eu sou de uma família de 5 crentes, 2 missionárias e 3 pastores. Eu sou do meio dos pastores, tanto das mulheres como do lado dos homens. E eu nunca vi tanta... Eu estava contando isso, a pastora até tomou um susto. Dos 5 eu sou o único casado hoje. A maldição do meu pai, por ser um traficante de droga lá na Rocinha, que morreu com 18 tiros no corpo, foi pegando todo mundo. Meu pai não conseguia ficar só com a minha mãe. Tanto que a minha mãe pegou meu pai com o outro e se matou. Só que eu fui inteligente. Quando eu vi que todo mundo estava separando, eu casquei para o casado para sempre. Apanhei igual pandeiro em roda de samba. Apanhei. Como criar filho, como cuidar de filho, como cuidar de esposa, como vestir minha esposa. Ali não era o profeta André, ali não era o pastor André, ali era alguém que precisava quebrar a maldição do passado. Irmão, eu acredito que existe espírito de atraso. Se você não acredita, eu acredito. É tão sério que a mesma maldição que pega o pai quer pegar você. Está na Bíblia isso, Gênesis 26. Na terra de Gerar, já tinha Abraão passado fome no mesmo lugar. Só que para Isaac, Deus aparece e diz assim: fica aqui porque eu vou te dar a vitória. O que eu estou querendo dizer? Se alguém
ministerialmente, que te ensinou, passou por coisa que você está passando de manhã hoje, Deus vai quebrar isso e tu vai viver em gerar uma colheita de Deus. Alguém pode dizer amém comigo? Alguém pode dizer glória a Deus comigo? Olha o nome da cidade, Gerar. E o que estava gerando? Na verdade, a gente que somos pastores, quando começa a dar muito problema, a gente fala assim: vou cascar fora. Aí Deus aparece para Isaac e fala: fica aqui, permanece nessa terra, porque nessa terra eu vou te fazer ter sucesso. Queridos, eu tenho convicção que cada um de vocês que estão aqui vão fazer sucesso em Catalão. Sabe por quê? Porque Catalão é terra boa. Eu não conheço aqui, irmãos. Catalão é terra boa, é terra frutífera. Amém? Vocês creem nisso, gente? A terra é tão boa que tem gente aqui que vai ficar mais rico do que o governador. Mas está na Bíblia. A Bíblia diz que Isaac ficou mais rico que o rei. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque o sucesso incomoda. Eu sempre falo isso. E sempre vou dizer. Quando você está na pinduímba, como diz o linguajar mineiro, quebrado, moído, todo mundo vai dizer: aquela igreja vai fechar. Só que o gostoso é a ressurreição do ministério. Opa, na sua ressurreição, até discípulo não te conhece. Ô glória. Você já viu? Você está quebrado, está moído. De repente Deus vai te dando palavras proféticas, palavra de ousadia. Aí começa os obreiros da sua igreja: será que é minha pastora mesmo? Eu creio que nessa manhã Deus vai ressuscitar muitos ministérios. Na ressurreição tem gente que andou do teu lado dizendo: é diferente. Não foi assim que a irmã Maria Madalena, quando olhou para Jesus, não conheceu Jesus. Ela bate o olho e vai, mas ele conversa com ela, fala com ela, dá bom dia, dá boa tarde, e ela nada. E eu profetizo na ressurreição do seu ministério. É mesmo, pastor? Tem momento que o nosso ministério morre, gente, e o diabo até aplaude. Mas Deus está dizendo: eu te levanto da cinza, eu te levanto do pó, e eu te faço cantar o hino da sua vitória. Acho que Deus está falando com alguém aqui. Porque tem os cimeios para matar o nosso ministério. Como tem? Não vai para aquela igreja não, porque aquele pastor lá faz isso, viu? Irmãos, e o duro, que quem fala mal de crente é crente. Quem fala mal de pastor não é ovelha, é pastor. Sabe o que eu estou pregando para vários pastores aqui? O que eu acho interessante na vida é que se o meu irmão está melhor do que eu, ele está fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo e preciso fazer. Ele está pagando um preço. Alguém pergunta para mim assim: poxa, mas você é abençoado demais. Não tem uma vez, querido. Quantas vezes Deus já me arrancou da cama? Eu em Belo Horizonte, tem um monte chamado Palmares em Belo Horizonte, onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Conhece, pastor? É lá no bairro Palmares. E um dia desse, quinta-feira passada, terminei de pregar. Eu moro perto da igreja, uns 5 minutos da igreja. Falei assim, da sede. Não, onde eu sou pastor, que morar perto da igreja é pedreira. Pastor de igreja, morar perto da igreja, misericórdia. Aí eu lembro que eu saí. Quando chegou assim no meio do caminho, eu falei com meu primo que é pastor: Tiago, vamos fazer o seguinte. Ele: o quê? Vamos para o monte. 10h30, varão, da noite. Vamos para o monte. Vamos orar. Quando eu estava lá no monte, eu comecei a ligar para algumas pessoas, obreiros, pastores. Liguei até para o apóstolo Doriel. Ele: irmão, que a gente sempre orando, toda terça. Eu estou 11 anos com o apóstolo Doriel, que é o presidente da Casa da Bênção. 11 anos, gente. Eu nunca vi um velho orar tanto igual aquele homem. 5 horas da manhã já está na igreja orando. Está madrugada. Convenção, 5 da manhã. Ele sai e vai embora 5 do outro dia. Isso foi me ensinando. Hoje eu tenho fome de orar, sede de orar, comer Bíblia toda hora, porque eu sei. Eu acho que
Samuel 22 ou 21, fala dele, acho que o versículo 15, que ele vem quando Davi está cansado, e ele pega a espada e mata o gigante. Ele defende. Abissai é aquele que quando Davi disse assim: ai, quem me dera beber da água de... Da onde que Davi teve vontade de beber água? Da onde, gente? Poxa, pensei que vocês iam me ajudar agora. Davi disse: ai, quem me dera beber das águas de... Aonde que Davi reinou? Qual a água que era gostosa? Vamos ler? Que é bom que vocês anotam, né? Aí a gente lê junto. Vamos lá. A gente tem muita coisa para falar e vocês têm que tomar café, né? O 21:15 fala quando Davi sente vontade de beber das águas. Está aí no 23. Até eu não anotei esse pedacinho, estou com outra Bíblia. 23:15. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém. Aí o que o Abissai faz? Entra no meio do território dos inimigos. Que camarada era aquele? Dá vida pelo rei. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem cerca vocês tem coragem de dar vida para vocês? Será que a gente está cercado ainda de discípulos, obreiros que falam assim: não, pastor, eu não sei vocês, mas eu passei uma situação. Logo quando eu assumi a igreja, eu sou pastor na boca de uma favela. É gostoso ser pastor lá, porque eu estou ganhando os traficantes tudo de droga para Jesus. E a igreja só está lotando de ex. É gostoso quando a igreja lota de ex, né? Aqui também tem alguém que foi ex. Ex isso, ex aquilo. Só que na igreja não tem ex, né? Só tem o dono, Jesus. E eu achei interessante que poucos meses um camarada bebeu tanto, porque a mulher dele era a chefe do tráfico, e ela aceitou Jesus. Ele ficou invocado, bebeu, encheu a cara, e eu saindo do meu carro, e ele saindo do boteco para me pegar. E lá na minha igreja, olha que coisa boa, eu tenho 15 policiais, tudo obreiro. Sou águia. Eu tenho um tenente, líder do diaconato. Sou águia. Tem um sargento, líder do louvor. Entendeu não, meu irmão? Meu copastor, capitão. Deu ô glória. Sou inteligente, reformado. Um bigodão, que quem olha para ele, entrega o dízimo até assim: o sangue de Jesus tem poder. Pastor Israel. Uma bênção. A gente até brinca lá na igreja, que eu falei assim: rapaz, eu era filho de traficante, mexi com droga e só tem polícia na minha igreja. Tudo ao contrário. O mais doidão lá da igreja, onde é que é? Lá embaixo sou eu. E esse bêbado vem. O Roberto, que é o líder do diaconato, viu o bêbado caminhando para cima de mim. Aí parou entre eu e ele e falou com o bêbado assim: coloca a mão no meu pastor não. O bêbado: eu vou quebrar ele. Eu não sei o que ele fez, que ele enroscou o cara, tacou na parede. Eu, opa, casquei-o fora. Aí depois entrei no gabinete: Roberto, você não podia ter pegado o homem. No meu pastor ninguém encosta. Aí o Espírito Santo me alegrou e disse para mim: André, você está cercado de gente que se preocupa com você. Sabe o que Deus falou comigo nesses últimos anos, gente? Que tem muita gente que suga do pastor, tira do pastor, quer a oração do pastor, quer isso do pastor. Agora Deus vai levantar amigos para a gente. Oxe, está na hora de Deus levantar intercessores para a gente. A gente intercede por muita gente, mas a gente precisa de valentes de Davi do nosso lado. Quem não precisa?
O valente aqui é tão grande, esse Abissai, que ele vira para Davi e diz: vou matar ele. Agora, uma coisa que eu vou usar para vocês, vocês vão rir de mim. A pessoa que mais me humilhou no ministério que eu sou pastor, mais pisou em mim, sabe qual foi o linguajar que eu usei? Na curva daquela estrada eu te pego. Ele achou que eu tinha esquecido. Passou anos, meses. Não é que eu estava com raiva dele, não. É porque eu aprendi um segredo: que nem todo mundo que sai na frente chega primeiro. Oxe, quantas pessoas que saíram na tua frente ministerialmente dizendo: você já não passou ele? E ele já não ficou para trás? E vai continuar. Sabe o que é que vai? Que ele quer que você tenha o mesmo hábito dele, de matar quem te persegue. Pelo contrário, você vai orar e peguei lá na frente. Isso é tão tremendo, que essa pessoa que me perseguiu foi ficando incomodado. Hoje, vocês vão rir de mim. Ele é um dos pastores da minha igreja. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? É isso que Davi quis dizer: não mata Simei, não. Agora, o que mais doeu em Davi, não foi o Simei. O que mais doeu em Davi foi quando ele expressa. Lê Salmo 41:9, gente, por favor. Vocês me dão mais 15 minutos? Meu relógio parou aqui. É 41:9. Quantas horas? Aquilo ali mesmo? 10:10? Aqui tem um espírito, tem que balançar ele para mexer. 41:9, leia. Vocês sabiam para quem que Davi está falando isso? Para o próprio filho. Nesse salmo, Davi está dizendo que o Absalão, porque você pode observar que de todos os filhos de Davi, ele amava Absalão. Absalão cortava o cabelo anualmente. Diz alguns que o cabelo do homem era lavado como pó de ouro. A beleza dele era incomparável. Na minha Bíblia, que é a Bíblia Shed, eu gosto dessa Bíblia. Olha que coisa linda que fala o comentário dela. Fala sobre a beleza de Absalão e eu achei extraordinário, que até risquei. E achei interessante. Olha o que diz no capítulo 14, versículo 26 de 2 Samuel. 25 fala da beleza de Absalão. Não havia, porém, em todo, ó Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o seu cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava. Seu peso era de 200 ciclos, que aqui tem um significado. Sabe de quantos quilos? Quase 3 quilos. Era o cabelo de Absalão. 2,7 quilos. O cara não era um André Ribeiro, o cara não tinha defeito. O cara era bonito. O cara era belo. Então o pai se encantou com a beleza. Mas Absalão era filho de quem? De Betseba. Pensa comigo, que agora que eu vou entrar numa coisa muito terrível. Você tem que tomar muito cuidado. Nós, pastores, eu tenho tomado esse cuidado. Quem eu coloco como conselheiro na minha vida, com quem eu conto os problemas da igreja, para quem eu até comento algumas coisas dos irmãos da igreja. Sabe por quê? Porque tem gente que você acha que é de oração, mas ele é mais investigador do que intercessor.
vocês não querem que eu fale mais não. Tem gente que fica assim, ô pastor, o que a irmã fez com o senhor? Aí você, aquela irmã, aí ela aproveita, não, a pastora falou isso. Te coloca numa situação. Por que você está dizendo isso? Porque quando Absalão cresce no coração, o erro de Davi foi ver o erro e ficar calado. O filho vê, um filho, pega a própria irmã, você sabe da história, a estrupa, o outro arma 2 anos para matar o outro irmão. Aminon pega Tamar, Absalão trama contra Aminon, convida Aminon para a festa, mata Aminon, Davi bate a mão nas costas, como se diz, nada aconteceu. Queridos, o pior erro nosso, quem é pai aqui? Eu estou vendo, me faço daí, né? O maior problema nosso é não cuidar dos nossos filhos, não pegar a régia, né? Dar nele uma dura. A gente não dá dura nele, o diabo vence lá na frente. Porque o que tem de gente querendo acabar com nossos filhos, filho de pastor, passa peneira. Quer ver? Vou contar do meu filho para vocês. Eu estou vendo meu filho lá em casa esquisito um dia. E eu dobrei o joelho, chamei ele. Falei, filho, você fez alguma coisa que desagradou a Deus. Que isso, pai? Filho, você fez algo que desagradou a Deus. Que isso, pai? Eu tenho um negócio comigo. Quando meu filho estiver morando na minha casa, ele tem que obedecer a mim. O dia que ele não quiser me obedecer mais, ele mora em outro canto. Mas quando estiver dentro da minha casa, vai ter que ler Bíblia, vai ter que jejuar, vai ter que orar e servir o mesmo Deus que eu estou servindo. Porque se eu não cuidar, por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu não gerei escravos, eu gerei filhos. Eu gerei filhos. Eu gerei filhos. Alguém gerou filhos aí? Então filho sabe obedecer. Escravo não. Escravo ele apanha, porque muitas das vezes ele não sabe obedecer. Isso é sério. É tão interessante isso, que eu sentei e falei, pai, o que foi? Aí eu olhei para ele e disse, filho, Deus me deu uma revelação. Você acredita que o papai é pastor? Profeta? Oxe, como sei, pai? Tá bom, filho. Você fez alguma coisa errada. E eu quero que você confesse. Ó, pai, eu estava lá na escolinha da igreja. Aí a menina veio e me beijou. Ó, pai, não foi eu que quis não, foi ela que me beijou. Eu podia me sentir o cara. Pô, meu filho é macho. Beijou a menina. Aí eu sentei com ele. Disse, filho, foi aonde? Todo mundo tinha saído da salinha. Aí ela fechou a porta e disse, Kennedy, vou te dar um beijo. Na verdade o eco da gente disse assim, poxa, nasceu um macho. Na hora eu repreendi, ele disse, filho, faz isso não. Vai ter a hora certa, o seu momento, você ter sua esposa, sua família. Não é que o filho não vai namorar, não vai dar certo, ou não, filho. Só que isso não é certo. Ele começou a chorar e começou a dizer, Deus me perdoa, eu cometi um erro. Estou corrigindo meu filho, porque se eu não preocupo com ele dando um beijo numa moça agora, amanhã não vai ser pecado para ele deitar com uma mulher. Alguém está entendendo? Nós estamos falando com amigos hoje. Talvez o seu filho, nos mínimos detalhes, está falhando, mas é meu filho, não vou corrigir. Olha o Davi, tem um filho belo, bonito, podia encher a boca, olha, meu filho é belo, meu filho é lindo, meu filho é o cara. De repente, o Davi está tendo um problema, porque o sogro de Davi nunca perdoa Davi. Quer ver? Vai no capítulo 17. De 2 Samuel.
Sabe quem era Uzai e Aitofel? Quem sabe quem era Aitofel? E Uzai? Quem lembra aí? Isso, todos os dois eram. Mas tem um aí que era sogro de Davi. E olha o conselho do sogro de Davi. Qual que é? É um que vai falar assim, ó. Ele está cansado. Está vindo da guerra. Nós vamos lá matar ele. Isso é muito sério, gente. Olha aqui, como é que diz, olha. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei, e quando ele está cansado, frouxo de mão, espantá-lo-ei e fugirá de todo o povo que está a ele, e matarei apenas o rei. Aitofel é tão terrível que ele arma, e ele era conselheiro de Davi. A gente tem que tomar muito cuidado com os conselheiros. Eu me lembrei de uma palavra uma vez orando, que Deus falou assim comigo, desse jeito: meu filho, cuidado com quem você pega conselhos. Às vezes é uma palavra pequenininha, né? Cuidado. Eu falei, meu pai, vocês acreditam que se Judas tivesse pegado conselho com gente errada, ele estava no céu? Quem acredita nisso? Bom, ninguém respondeu nada. Se Judas tivesse pegado conselho com gente certa, o problema dele é que ele procurou pessoas erradas para pegar conselho. Quer ver? Ele foi procurar os que ele tinha vendido Jesus. Se ele procura alguém que tinha Jesus, olha, tu vacilou com Jesus, tu errou com Jesus, tu pecou com Jesus, mas ele veio para tipo de gente, para quem é traidor, para quem é pecador. E esse Deus é um Deus de segunda chance. Só que ele pegou conselho com quem não sabe dar conselho. Tô nem para você, acabou. Por isso que o cara se matou. Não estou falando heresia para vocês. Eu estou falando que conselho é tão sério que você tem que tomar cuidado quem está te aconselhando. Eu faço clínica pastoral. Gente, eu escuto cada coisa. E uma das experiências que eu escutei agora há pouco tempo foi terrível. Aqui eu posso falar porque eu não estou na minha igreja. Uma moça de 17 anos me procurou e falou: pastor, eu não gosto de homem, eu gosto de mulher. Crente, gente. Pensa como é que eu fiquei quase 2 anos trabalhando com ela. Graças a Deus, fiz o casamento dela no final do ano passado. Mas quando ela abriu o coração, porque a mãe sabia que ela era diferente, quando ela saiu do gabinete pastoral, sabe qual foi a pergunta da mãe? Pastor, o que a minha filha contou para o senhor? Falei com ela assim: a senhora crê em segredo? Ela diz: creio. Então eu sei guardar segredo. Pode, senhor. Pode, senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? O maior problema de Salomão, de Sansão, não foi cortar o cabelo. Vocês não deram glória, né? O problema de Sansão, e agora fala assim: o fracasso de Sansão foi o sucesso de Neemias. Lê Neemias 2:20, 2:18, 2:18, 19. Eu acho que é isso mesmo. Eu estou falando aqui, mas é muito bom isso aqui, para mim terminar. Neemias 2. Acho que 2. Deixa eu pegar minha. Dois 12. O que
está escrito? Então me levantei de madrugada, não está escrito assim? E não declarei nada que o Senhor Deus colocara. Ele não declarou para ninguém, só foi declarar depois. Tem coisas que Deus te dá que você não tem que contar para ninguém. A hora certa as pessoas verão a diferença. Vocês estão entendendo, gente? Quando Davi disse para Abissai, esse problema é meu, Davi sabia que não tinha que contar para Abissai. Tem coisa que a gente tem que ficar, ó, e contar só para Deus. Senão a gente está no sal. Aí o Simei vem gritando. Aí vem o Absalão tramando. Vem o sogro que nunca perdoou Davi, porque Davi tomou a filha do ex-genro, botou o genro lá, Urias. E Urias também, o problema de Urias é sério, né? Só fica na guerra e não procura a esposa. Aleluia, não sai. Não escutei aleluia. Está cheio de Urias, irmão, que só fica na guerra, na guerra, na guerra, na guerra, na guerra. Meu irmão, quando eu chego em casa, a glória desce. Você interpreta isso aí. E o que, irmão? Minha esposa nova. A guerra é boa, mas cuidar da minha esposa também é melhor, né? Aleluia, não sai, né? Todo canto que eu vou, eu levo um presentinho para ela. Cheguei, meu amor. Não é de Deus, irmão? Lá em casa não passa Ricardão, não, irmão. Você entende essa interpretação aí? Que às vezes a gente quer ser espiritual. Oh glória, oh aleluia, é mistério. É fogo que cai. Cai mesmo, irmão. Mas nós temos que saber. O problema de Urias foi só ficar na guerra quando a irmã Betseba estava mostrando o corpo para Davi. Lá em casa não vai ter esse problema. Aleluia, obrigado, pastor. Aleluia. É mistério. Fala, pastor, na sua casa também. Na sua casa Davi não vai passar lá não. Vocês estão com vergonha, irmão? Vocês não viram eu ministrando sobre casado para sempre. Nossa, Deus. Quando eu ministro para casado para sempre, tem pastor que faz até assim: o sangue de Jesus tem poder. Amém? Eu falei pregando aqui, acho que foi no primeiro dia, que Eva teve 3 erros sim. Cobiçou o que não era para cobiçar, deu ouvidos a quem não tinha que dar, e pegou naquilo que não tinha que pegar. Mas o 4º erro foi do homem. Aonde ele estava quando ela estava escutando o inimigo? Estava cuidando só das outras coisas. Não, Deus me deu a ordem. Deus te deu a ordem para ir cuidar da igreja. Mas você morre e a igreja continua. A obra continua. Então dá um jeito de cuidar da sua esposa. Que a primeira ovelha é a nossa família. Termino com isso, posso? Está doido para comer, né, pastor? Brincando. Um dia eu quero voltar aqui para pregar uma palavra muito forte para vocês. Tocador de harpa ou jogador de lança? Isso é muito forte. O Absalão trama através do sogro, conselheiro de Davi. Usai, conselheiro de Davi. Aitofel, conselheiro de Davi. A gente tem que tomar cuidado. Sabe quem eu confio? Na minha esposa. Eu abro meu coração para ela. Chego em casa, eu conto para ela muita coisa. Ontem o pastor estava do meu lado, ela falou assim: amor, você está falando comigo esquisito. Ela não entendeu que eu estava gripado. Ontem eu estava gripado esses dias todos. Falei: não, amor, estou cansado e gripado. Aí teve que chegar no hotel, pegar o telefone. Oi, meu amorzinho, eu estou aqui cansado, suado, pregando. Se não, né, meu irmão? Pode dar brecha nenhuma. Aonde?
O Absalão, com conselho, levanta um exército contra o próprio pai. Morre de uma maneira tão terrível. E quando vocês forem em Israel, quantos é que foram em Israel? Teve alguém que foi? Quando vocês forem em Israel, eu tive o privilégio de ir. Vocês vão ver que tem o túmulo de Absalão do lado de fora dos muros de Jerusalém. E dentro dos muros de Jerusalém, você vai ver o candelabro e o cenáculo em cima e o túmulo de Davi lá embaixo. Olha a diferença. O rei dentro dos muros e o rebelde fora. Toda pessoa que se levanta contra o teu ministério, o lugar dele é fora, e o teu lembrado para sempre na memória de Deus. Sempre, sempre. Não tem outra coisa tão linda que eu achei lá, que o cenáculo fica em cima e o túmulo de Davi fica embaixo do cenáculo. Que honra é essa? De um homem. Por isso que eu disse que Davi nasceu para enfrentar obstáculos. Por quê? Sabe uma coisa que Deus me chamou a atenção sobre Davi? Vocês viram na Bíblia Davi cometendo o mesmo erro 2 vezes? Davi errava o mesmo erro uma vez e depois pedia perdão. Por isso que Deus falou: esse homem é segundo o meu coração. Ele sabe que ele aprontou e não comete o mesmo erro. Gostoso, irmão, quando a gente comete um erro, sabe que errou e fala: Senhor, não vou cair nesse erro de novo não, me ajuda. Lá na frente ninguém te segura. Eu termino com essa palavra, 2 Samuel 19. Falei Aitofel e o Sai, o sogro de Davi. Querem lembrar o nome do homem aqui, viu, gente? Aitofel. 2 Samuel 19. Acharam? Versículo de número 16. O que está escrito? Vamos ler junto? Apressou-se Simei. Quem era o Simei, gente? Lembra do Simei? Quem lembrou do Simei aí, do capítulo 16? Como é que está o Simei agora? Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, desceu com os homens de Judá a encontrar-se com Davi. E com ele quantas pessoas tinha? Olha para quem está do seu lado. Para te amaldiçoar é um, para te honrar é mais 1000. Oxi. Pô, gente, vocês não deram glória aí? Para amaldiçoar sempre vai ter um, mas para te honrar, Deus te honra na presença de todos. Quando ele vem jogando terra e pedra, está sozinho. Mas na hora da honra, ele chama mais 1000. Por isso que Davi não matou Simei. Porque lá na frente, Simei tinha que saber que Deus era com Davi. Deixa Deus cuidar dos Simeis. Que uma hora ele vai juntar uma multidão, vai parar na porta da tua igreja e vai gritar: homem de Deus é aquele ali. Eu errei, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus. Isso é muito forte. Se Davi matasse o Simei lá atrás, será que ele ia reunir mais 1000? Por isso que eu falei com o moço: na curva eu te pego. A gente não mata Simei. Simei vai reunir um monte de gente e vai ter que dizer assim:
o óleo que caiu sobre a cabeça dele, a unção que caiu sobre a cabeça dela, é a unção da diferença. Sempre vai ter um Simei. Eu não sei quantos Simei já passou no seu ministério, e também não sei quantos vão passar, porque Simei passa no ministério da gente. Mas o gostoso, essa igreja que eu sou pastor hoje, um pastor dividiu ela e falou que Deus não estava no nosso ministério. Todos que saíram voltaram. Você quer ouvir uma coisa da minha boca? Eu falei: Deus não quer que volta não, Jesus. Mas Deus mandou. A igreja do pastor que estava em frente à minha fechou. Eu orei? Não. Sabe o que eles faziam de madrugada? Ungir a porta da minha igreja. Um dia eu esqueci algo na igreja, eu voltei. Quando eu voltei, eu vi os obreiros da igreja dele ungindo. Hoje, ele está perto da minha igreja, com as 50 pessoas. Olha lá se tem estudo. E eu tenho 500. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que Simei a gente não mata. Simei vai levantar mais 1000. E outra coisa, quer dar um glória para você dar um aleluia? No mesmo lugar que ele amaldiçoou, é o mesmo lugar que ele tem que te honrar. Pode verificar, o mesmo lugar. O Absalão não precisou de Davi matar, Joabe matou. Gente do próprio sangue. Não sei você, mas eu já tive gente do meu próprio sangue que não acreditou no meu ministério. Dói. Largar tudo vai ser pastor. Parece que eu estou falando para alguém, mas vamos lá. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus falou 3 palavras aqui que mexeu comigo e que mexeu com você. Na sua ressurreição, o Simei vai saber que você está diferente. Viu, pastor? Olha para mim, querido. Hoje Deus te entrega um ministério diferente. Sei do que eu estou falando, e sei do que eu estou profetizando. Eu vejo um cajado de ouro, filho. O tempo da prosperidade no teu ministério chegou, de Deus. O diabo já tentou sorrir da tua cara de todo jeito, mas Deus disse para mim: eu derramei o óleo sobre a cabeça dele, e eu faço um crescimento extraordinário. Eu vou dar a ele uma sabedoria que ele jamais teve. Fica de pé, que eu tenho que terminar. Diga: aguenta firme o Simei. Não mata o Simei, não. Você não pode matar o Simei, né, meu pastor? Não pode. Se a gente matar o Simei, não vai ter graça. Se a gente deixar o Abissai, e olha que o Abissai levanta lá na frente também. Deixa nós matar ele, velho. Mata não. Mata não. Olha, eu já desisti de ser pastor de igreja. Passei uma luta em 2006, 2005, antes de assumir a igreja. Eu, no auge do meu ministério, eu contei isso aqui. Meu filho foi atropelado. Eu não entendi nada. Pregando para mais de 10.000 pessoas. Meu filho no hospital, à beira da morte. Eu fiquei sem entender nada. Mas hoje eu entendo. O Deus que me chamou é o Deus que me capacita. Às vezes o diabo quer tocar no seu filho, na sua esposa. Quer tocar em alguém da sua parentela para fazer você parar. Às vezes a gente ora para tanta gente que é curada e alguma coisa na nossa família está doente. Mas Deus hoje, o Simei vem com terra, o Simei vem com pedra,
O Simei vem achando que você tomou alguma coisa, quando Deus te entregou na sua mão. Segura na mão de quem está do seu lado. Nós somos poucos. Eu acho que Deus trouxe a gente aqui para lavar a alma da gente. Aleluia. Olha o que o Simei fala. Não me impute, Senhor, a minha culpa, e não me lembre tão perversamente que fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves o rei em teu coração, porque o teu servo devera confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci encontrar com o rei, meu senhor. Olha o que o próprio Simei fala. Eu errei. Prepara, pastores. Que todas as pessoas que jogaram pedra no teu ministério, jogaram terra, vão te pedir perdão por esses dias. Pessoas que desejaram a sua queda e te defamaram, jogaram seu nome na lona, vão dizer: eu errei. Vão reconhecer que Deus é Deus na sua vida, que Deus te deu uma honra de sucesso, de conquista. Eu sinto Deus aqui de uma maneira muito especial. Eu sinto Deus dizendo no nosso coração que o tempo da honra chegou. É daqui para frente agora. É daqui para frente que Deus vai nos honrar. Se você puder orar por esse pastor, por esse obreiro, por essa pessoa que está do seu lado, faça isso. Faça isso agora. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. De repente ele está sendo perseguido pelo Simei. O Simei está querendo matar ele, está querendo enterrar, é um ministério. Mas o Simei não vai morrer, ele tem que saber que Deus é na nossa vida. O Absalão tem que morrer sim. Tem coisa que a gente guarda que tem que morrer sim. Oh, alábia subinara saio. Deus está cicatrizando feridas aqui nesta manhã. Deus está dando unção nova aqui nesta manhã. Deus está te dando capacidade. Ainda que tenha os Aitoféis da vida, conselheiros do diabo, do inferno. Eu te dou toda a honra, Deus. Eu te dou toda a glória, Deus. Eu exalto o teu nome. Eu quero que o meu ministério seja renovado. Que o ministério dos meus irmãos seja renovado agora. Oh, Espírito, Espírito do renovo, Deus da ressurreição. Eu posso ver com os olhos da fé os teus filhos sacudindo a poeira, meu Pai, dando a volta por cima, dando a volta por cima, dando a volta por cima. Levanta as suas mãos para o alto, meu irmão. Eu estou vendo uma unção de renovo chegando aqui. Xarabadarabacai. Ei, xarabadás. Uma unção de renovo nesta manhã. Xarabacalacérgia. Teus inimigos não vão tocar mais o teu ministério, na tua chamada. Não vai tocar no teu filho, na tua filha, na tua casa. Oh, louvado seja. Oh, louvado seja. Tem uma unção de Deus aqui.
Orabacalash. Xanarabadaras suminaras. Que assume condará. Terra mandará bacai. Recebe o teu renovo aí. Não mi maior, filho. Do santo do santo, a fumaça me esconde. Só teus olhos. Não mi. Santo dos santos, a fumaça. Só teus olhos. Debaixo de é o meu abrigo, meu luz. Só tua graça, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso, Deus, ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser. Declare isso comigo. Aleluia, Deus. A minha glória. E que diminua eu, Senhor. E que diminua eu. Para que tu cresça, Senhor. Mais e mais. Mais e mais. E como serafins, aleluia, Deus. E como serafins que correm, esconda o rosto, Deus. Esconda o rosto para que vejam tua face. E que diminua, Senhor. Levanta sua mão e declara isso, gente. E que diminua, para que tu cresças. Para que tu cresças, Senhor. Mais e mais na minha vida, no nosso ministério. Dos santos, dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu. Vamos declarar isso. Do santo dos santos em forte. Do santo dos santos. Só teus olhos, Deus. Teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Amém. Ali atrás tem alguns DVDs meu pregando por esse Brasil de Jesus. Essa aqui é do Pasto para o Trono, uma conferência profética pregada na Assembleia de Deus no Gama, em Brasília, para mais de 5.000 pessoas. Quando eu falo que Davi estava com os pés no pasto, mas o coração no trono. Mensagem muito boa. Aqui eu falo sobre plantador de vinha ou colhedor de horta. Todo colhedor de horta, ele se encurva, mas todo plantador de vinha pega por cima. Eleva os meus olhos, que a gente faz uma parábola, uma tipologia entre vinha e horta. Qual o tipo de visão que você tem? A visão de Acabe era a visão de andar encurvado, e a visão de Nabote
é de não abrir a mão da herança, de olhar para cima. É muitos, né? Aqui eu prego sobre 2 Reis 4. Vai dar e vai sobrar. Amém? Custa R$10 cada um DVD. Tem um monte de tema lá. Tem um que eu preguei agora, um mês atrás, nos 50 anos da Assembleia de Deus de Madureira, Jubileu de Ouro. E no finalzinho tem o Matos Nascimento dando testemunho de como ele ganhou o Xande para Jesus. Forte. Aí o Xande, num belo show do mundo, convidou o Matos Nascimento para cantar com ele. Sou feliz. E os dois cantando isso no show. E diz que todo mundo que estava no show cantou. Como é que tem crente desviado, hein? Nós temos que dar nosso jeito. Amém? Deus abençoe vocês. Meu muito obrigado. Glória a Deus.